Como é que você dá conta? Essa é uma pergunta recorrente aqui no canal, porque eu estou sempre fazendo muita coisa e nós sabemos que a vida do professor não é fácil. Tem uma sobrecarga imensa de trabalho, tem um grande estresse. E aí, como é que a gente dá conta? Eu vim trazer algumas dicas de organização para você dar conta dessa rotina, para você dar conta de fazer o que você se propõe a fazer sem muito estresse, sem correria, sem ficar louca durante o ano letivo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E em 2025 eu vou alfabetizar de novo, peguei um primeiro aninho. Então, se você quer alfabetizar juntinho comigo, participar do meu grupo exclusivo, acessar as atividades, aprender jogos para todas as habilidades do eixo de alfabetização, então entra aqui na descrição do vídeo que tem um link precioso para você fazer parte. Agora vamos lá. Organização. Eu não estou falando de uma gaveta arrumadinha, de uma mesa arrumadinha, embora isso seja muito importante. Eu estou falando de uma organização lógica que vai te ajudar a pensar o que você tem que pensar durante o ano e executar o que você tem que executar durante o ano, sem que isso seja um motivo de grande estresse para você. A primeira coisa é a gente antecipar tudo que puder ser antecipado. Então, como eu já sei que eu peguei um primeiro ano, eu imprimi o plano de curso do primeiro ano, já mandei encadernar, imprimi assim, ó, 2 páginas por folha, para não ficar, fica com a letra pequena, mas não fica um documento grande, pesado, né? É de 2024 porque eu ainda não encontrei o de 2025, mas provavelmente não deve mudar muita coisa não. O que mudar eu sobreponho aqui no plano de curso que eu já imprimi mesmo. Aqui o que você tá vendo é uma legenda que eu fiz com alguns post-its. O rosa são atividades, o azul são jogos, o amarelinho são práticas e o verde é outras ideias. O que eu faço antes mesmo do ano começar? Eu dou uma lida nas habilidades que serão trabalhadas. Eu fiz isso com o primeiro bimestre, né? Depois eu vou fazer com os outros. Eu dou uma olhada nas habilidades que serão trabalhadas. Tá vendo lá que tem alguns post-its? E eu vou já colocando ali as atividades, os jogos que eu me lembro, as ideias que eu tenho para aquela habilidade. Gente, quando a gente está descansado, a gente tem muita ideia. Quando o ano começa a correr, a gente já fica mais estressado, com a cabeça mais cansada, tem que corrigir, tem que correr, tem que fazer almoço, tem que sair no horário. E aí a gente já não tem tanta ideia, a sua criatividade já não tá essa coisa. Então, eu coloco ali sugestões para mim mesma, para quando eu for planejar aquela aula, eu ter ideias, porque às vezes a gente tem recursos e não se lembra de usar quando é para usar. Então, quando eu vou fazer a minha sequência didática para ensinar ali o que eu vou ensinar, quando eu vou montar os meus planos de aula, eu tenho ali sugestões que eu deixei para mim mesma, tá? Então, eu faço isso aqui, já fiz com o primeiro bimestre todinho, né? Tem muita atividade no curso, tem muita coisa que eu vou usar no ano que vem, obviamente, né? Então, plano de curso, você conheceu o plano de curso, dá uma lida, já vai anotando ali as ideias que você tem, você pode anotar a lápis também, né, e tal, e fazer essa organização lógica. A gente precisa jogar fora o que a gente não vai usar mais, a gente precisa evitar aquelas coisas assim, aqueles pacotes assim, 1000 atividades de alfabetização. Essas 1000 atividades de alfabetização, elas são de quê? Na hora de procurar esse tipo de coisa, fica mais difícil de encontrar do que te ajuda, mais te atrapalha do que te ajuda. Então, são atividades de quê? São atividades de vogais, são atividades de alfabeto, de consciência fonológica, de qual habilidade. Então, tudo que você for salvar no seu computador, salve com índice, salve com nome. E aí a gente vai para o meu segundo passo, para a minha segunda dica. Uma pasta. Cada ano eu abro uma pasta nova no meu computador. Tô falando lá digital, tá?
uma pasta nova no meu computador, então a do ano que vem vai chamar o nome da minha escola 2025, e a gente já pode colocar nessa pasta a atualização daquilo que a gente usava nos anos anteriores. Por exemplo, eu uso um formulário para fazer plano de aula. Esse formulário tem um cabeçalho. Eu já altero o cabeçalho de quinto ano para primeiro, porque eu estou saindo do quinto e estou indo para o primeiro. Eu já altero a data, né? 2025, era 2024. Eu já altero o nome do professor apoio, se eu tiver ou se eu não tiver. Então, mudar os cabeçalhos, cabeçalho de bilhete, de relatório, de plano de aula, tudo isso, lista de chamada, nessa pasta já tenha uma lista de chamada dos alunos assim que você recebê-la. Eu também não recebi ainda não, tá? Mas assim que você recebê-la, já coloca ali. Salva ali nessa pasta o calendário do ano, né, do ano letivo. E aí você vai tendo uma organização, um lugar certo para procurar o que você precisa. Você não tem que ficar procurando em arquivos, né? Um monte de coisas. Material físico. Eu gosto de separar o meu caderno de planos de aula. Eu até mostrei num vídeo esses dias o caderno de planos de aula, como é que eu organizo. Eu gosto de separar o caderno de planos de aula do meu caderno de reuniões pedagógicas. Porque ali eu vou anotar os recados, ali eu vou colocar os cronogramas, ali eu vou colocar as demandas da escola, as datas, tudo, quando foi entregue, ata de reunião de pais, tudo que é mais burocrático, mais do meu dever do que do aluno, do que da aula de dentro de sala, eu coloco no caderno de reuniões. Porque quando eu preciso encontrar, eu encontro muito mais fácil. Eu acho que tempo é uma coisa que a gente precisa poupar, principalmente tempo de ficar procurando coisas. Então, eu gosto de separar, né, o meu caderno de reuniões do meu caderno de planos. Ter uma agenda, pode ser eletrônica, pode ser de papel, eu gosto de papel, mas eletrônica também é muito bom, né? E ter o material organizado. Outra coisa que eu gosto de ter é uma bolsinha na escola, uma bolsinha... Em casa não tem bolsinha, eu ponho aqui em cima da mesa, assim, né? Ó, que vocês já viram aqui muitas vezes. Mas na escola, para não ter que ficar carregando esse material em mochila, eu acho que peso, dor nas costas, isso tudo faz diferença no dia a dia, no ano letivo da gente, né? E os recursos? Quando você já tem uma previsão do ano que você vai trabalhar, você já sabe mais ou menos os recursos que vai usar. Principalmente quando você faz isso daqui. Então, eu sei que eu vou usar alfabeto móvel, eu sei que eu vou usar alguns joguinhos da memória, alguns joguinhos de dominó. Então, você já deixa esse material preparado para, durante o ano, você não ter que virar noite fazendo material para trabalhar com as crianças. Já põe tudo numa caixa, já leva tudo que for possível preparado para ter que preparar só o que for inevitável, né? Por exemplo, eu gosto de fazer o caça-palavra com a letra com o nome das crianças. Então, estamos trabalhando a letra A, vai ter o nome da Ana, do Antônio e tal. Isso aí não tem jeito de eu fazer agora. Mas outras cruzadinhas, outros caças-palavras, outros jogos da memória, aquilo que eu vou usar com as minhas crianças, eu já gosto de deixar preparado. Comprei plastificador esse ano, para ficar bem legal mesmo o trabalho, para conservar também o trabalho, eu não ter que ficar repetindo e fazendo todo ano, imprimindo a mesma coisa. Esse ano eu comprei a impressora colorida também, que é muito econômica, muito bacana. Ela tá ficando mais barata do que a minha antiga que imprimia preto e branco. Então, tô achando lindo. E a gente já preparar tudo antes. É como se fosse uma festa. Se você começasse a fazer o bolo de aniversário no começo da festa, dava tempo de servi-lo no final. Mas durante a festa você vai dar atenção para os seus convidados, você quer estar plena, linda. Então você prepara tudo antes da festa, você enrola os docinhos antes da festa, você faz o bolo antes da festa, você contrata o serviço que tiver que contratar antes da festa, decora antes da festa, porque na hora da festa, com tudo pronto, você se diverte mais. A mesma coisa na escola. Tente antecipar tudo que for possível. Aqui no canal, eu já vou fazendo as coisas com bastante antecedência para mostrar para vocês, e assim vocês também conseguem antecipar junto comigo. Então se inscreve aqui, e se as dicas foram úteis, curte,
hypa o vídeo, que é bem bacana para ajudar o canal. Um grande beijo e até a próxima!